Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar a nova Fiat Strada em sua versão Vulcano com motor 1.3 Firefly e transmissão manual de 5 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você já é inscrito, também verifique a área das playlists, que lá nós temos o conteúdo mais dinâmico e mais aprimorado de carros que foram ou ainda são meus, né? De testes andando em cidade, em estrada, consumo, estrada de terra, de todas as formas possíveis, um carro totalmente desmiuçado, tá bom? Então, vamos falar a respeito da Strada, que mudou de geração sem ter mudado? A gente já vai explicar um pouco disso, apesar da imprensa em geral não estar falando muito a respeito dessa questão. A Fiat Strada foi lançada no Brasil em 1998. Ela era derivada do Palio de primeira geração. Uma picapezinha que chegou assim bem discreta, que ninguém imaginava o sucesso estrondoso que faria em suas gerações posteriores, ou até mesmo desde a primeira geração. Já no ano 2000, ela entrou com a liderança na categoria, né, vendendo bastante e ganhando essa liderança em cima da Saveiro, da Volkswagen. E a partir daí nunca mais saiu do trono de primeira ou mais vendida, né? O acabamento ele foi evoluindo com o tempo, ela recebeu diversos facelifts, mas sempre ficou na primeira geração. O primeiro facelift ocorreu em 2001, na segunda geração do Palio, entre aspas, né? Porque o Palio o primeiro Palio ficou com a mesma geração em 4 facelifts pesados. Esse facelift mudou a dianteira apenas e o painel dela deu uma boa melhorada, deixou de ser tão simples, né? E passou a ter um acabamento um pouco melhor. Porém, veio o advento de uma versão que ainda não existia e que talvez tenha sido a versão de maior sucesso da Strada em todos os tempos, ou então a versão mais marcante da Strada, que era a Strada Adventure. Ela ganhava um quebra-matos na dianteira, né? E junto de faróis de milha, além de um Santo Antônio mais específicozinho dela e tal, em aço, além de ter a opção de teto solar e cabine estendida. A Strada vinha bastante completa, até com opção de airbags, ABS, coisa que outras da categoria não ofereciam. E, inclusive, aqui devemos citar que foi a primeira a ter cabine estendida entre as picapes compactas. Muita gente vai falar que a Saveiro, de segunda geração, era uma cabine estendida, mas não era de fato, não tinha espaço para nada na parte de trás do banco, enquanto na Strada, de fato, você o tinha. A Strada foi evoluindo, no final de 2002 chegaram os motores da Chevrolet, né, com a parceria com a Fiat, 1.8 8 válvulas família 1, que era o mesmo motor do Corsa, habitava o cofre dos modelos topo de linha, enquanto os modelos de entrada utilizavam um Fire 1.3. Inclusive, a Strada foi um dos primeiros carros a utilizar o motor Fire na Fiat, né, no início dos anos 2000. Muito bem, fez mais sucesso ainda porque, principalmente nas versões de topo com motor 1.8, era muito fácil a manutenção e um carro bastante torcudo. Talvez não desse um desempenho de velocidade final muito grande, mas conseguia ter uma durabilidade, uma confiabilidade muito grande, além de que num carro de carro é muito mais importante você ter força para sair do que ter força em altas rotações. O tempo passou, chegamos ao final de 2004, entra a terceira geração da Strada, que aí assim ela é bem revolucionária. Por quê? Ela recebeu, a linha Palio como um todo recebeu reforços estruturais para ficar como um hatchback premium da Fiat, né? Inclusive com opção de airbags laterais, disqueteira para 6 discos, computador de bordo, até bancos elétricos a Strada podia ter. Então evoluiu muito em termos de refino técnico e de construção. Manteve a mesma motorização com o advento do 1.4 Fire a partir daí, certo? E 1.4 Fire junto com o 1.8 da Chevrolet. A quarta geração, né, o último facelift da Strada, acontece em 2007 para 2008, que aí evolui mais uma vez, ganham uma nova padronagem de painel, acabamentos internos e mantém o bom acabamento que o Palio havia lançado 4 anos antes.
e mantendo os mesmos motores. A partir de 2010 temos o advento dos motores e-torque, que vem para substituir o motor 1.8 da Chevrolet. Então a Strada passa a ter 3 opções de motorização, que era 1.4 Fire de entrada, 1.6 e-torque na versão Trekking e 1.8 e-torque na versão Adventure. Muito bem, o tempo passou, nesse 2010 mesmo, antes do advento do e-torque, tivemos a primeira picape compacta com transmissão automática. Como assim automática, Gustavo? Não. Era o automatizado Dualogic. A Strada teve logo de cara, junto com o advento da cabine dupla. Bom, cabine dupla não dá bem para a gente chamar aquilo de cabine dupla, porque era muito apertado, mas era cabine dupla como a Fiat chamava. E fez muito sucesso, porque era tudo que muita gente queria num carro daqueles. Tempo passou, 2014 chegou, ela recebeu um facelift traseiro, pode parecer maluco, mas foi um facelift traseiro, onde ela teve um aumento da capacidade de carga, e a versão de cabine dupla ganhou uma terceira porta. A cabine estendida pela primeira vez tinha um facelift no vidro lateral, que deu uma estética muito bonita à Strada, e com isso manteve o grande sucesso do carro. Um dos grandes atributos da Strada está na parte da suspensão, macia como bom Fiat, mas muito resistente, principalmente na traseira, que ela, ao invés de ter molas convencionais, ela tem molas parabólicas. Isso faz a durabilidade, a confiabilidade dela muito grande. Então essa geração veio agora até 2020 e vai continuar em linha na versão de entrada, que talvez continue se chamando Working, né, 1.4 Fire. Ela vai continuar como modelo de entrada da Strada, junto da Endurance, que vai ser a primeira Strada da nova geração em preço, né, em nível de preço. Agora vão ser 2 opções, né, da Strada nova, que é a cabine simples esticada, né, que é aquele conceito Max Cab que adveio das montanas, e também a versão de cabine dupla, pela primeira vez 4 portas numa picape compacta. Bom, eu disse no início do vídeo que era uma nova geração sem ser uma nova geração, uma nova plataforma sem ser nova plataforma. Vamos explicar por que eu falei isso. A plataforma do Mobi deriva do Fiat Uno. O Mobi é basicamente um Fiat Uno cortado. E a plataforma do Fiat Uno é uma plataforma baseada na do Palio, certo? Do Palio de primeira geração. Então a gente manteve a mesma plataforma. Eu acredito que a Strada nova merecia muito ter derivado do Argo e do Cronos, que era a coisa mais lógica de acontecer, até porque o Argo e o Cronos são os fiéis substitutos de Palio e Siena. Então eu acredito que ficou muito ruim essa questão dentro da Fiat, até porque até a própria Fiorino parece ser um carro superior à Strada, ao menos esteticamente e em qualidade de construção. Vamos explicar aqui por quê. O Mobi, por ser um subcompacto, um carro já recortado, ele tinha uma pobreza construtiva muito grande. E a nova Strada basicamente é um Mobi com caçamba, basicamente isso. Ficou meio esquisita, as portas laterais muito compactas, merecia ter vidros rentes à carroceria e não aquele arco preto feio, que dá um ar de pobreza muito grande ao carro. O espaço interno é muito diminuto, mas sempre foi na Strada. Isso a gente tem que deixar claro, principalmente no banco traseiro. O banco traseiro não é para ser utilizado sempre numa picape dessas. É uma coisa esporádica ou então por crianças, né? Quase que um 2+2. Porém, nessa nova geração, a Strada é homologada para carregar 5 pessoas, coisa que não acontecia nas gerações anteriores, que era para ter 4 pessoas. Os bancos dianteiros têm algum determinado conforto, mas na traseira é bem ruim, tá? É bem apertado mesmo. Em termos do painel, é um Mobi, basicamente, e isso é muito ruim, porque o painel do Mobi é feio. Então ele merecia aquele painel do Argo, que é lindo, é muito bem desenhado, e o custo de produção seria o mesmo. Valeria muito mais a pena, pois daria um ar de refino ao carro como ele merece, principalmente por conta do sucesso do carro durante todos os anos, né? Se você compara com a Strada anterior, a parte do interior do carro, né, essa última geração que saiu de linha agora, nas versões um pouco mais sofisticadas como a Adventure, o interior era muito mais sofisticado do que o desse da Vulcano atual, inclusive com tecido nas portas por completo. O painel, esteticamente, ele era muito menos poluído, porque o painel da nova Strada ele é muito poluído, ele é muito grudado, sabe? E dá uma impressão muito ruim de pobreza. A central multimídia
ela parece adaptada ao painel, coisa que não deveria ocorrer num carro que é um projeto novo. Novamente, bato na tecla que tinha que ter o painel do Argo e do Cronos. Ela tinha que derivar do Argo e do Cronos. Então fica feia, mas a funcionalidade da central multimídia é boa, tá? Você consegue trabalhar ela com bastante tranquilidade, tem câmera de ré, essa parte em si é inexorável à evolução quanto à estrada anterior. O ar-condicionado funciona de maneira bastante adequada. Vamos agora para uma parte que pode ser crítica, pois muita gente vai reclamar da diminuição do motor 1.8 e-torque para 1.3 Firefly. O que acontece? Funciona bem. Ele pode não ter um desempenho máximo do e-torque, mas ele funciona muito próximo, isso surpreende bem e principalmente na parte do consumo. Vamos lá, no ciclo urbano, com ar-condicionado ligado, eu obtive médias de 13 km por litro com gasolina e na estrada eu cheguei a ótimos 17,8 km por litro de gasolina andando a 110 km por hora, ar-condicionado ligado, em torno aí das suas 3.300, 3.400 rotações por minuto. A 100 km por hora, ela tem bons 3.000 RPM. Poxa, 3.000 RPM é uma coisa boa, Gustavo? Sim. Se vocês pensarem que é uma picape, motor bem compacto, 1.3, andando a 100 km por hora apenas em 3.000 rotações é muito bom, tá? Uma equação de câmbio muito boa. As marchas iniciais são mais encurtadas, obviamente, para facilitar a carga em cima dela, né? A carga dela, quando você está com ela pesada, e a quinta marcha um pouco mais alongada e super adequado à cilindrada do carro. Vejo uma falta muito grande a opção de uma transmissão automatizada ou automática, porém, a partir do ano que vem, a Fiat vai lançar o CVT-10. O mesmo CVT-10 que está no Corolla vai estar na Fiat, funcionando no Argo, Cronos Strada, na Toro e também no Jeep Compass e no Renegade, né? Ou seja, em todos os Fiats por completo, né? E é uma transmissão maravilhosa. Quem já teve a oportunidade de dirigir um Corolla da atual geração, como eu tive, sabe o quão boa é ela, porque é uma transmissão CVT que tem uma primeira marcha verdadeira, real, e 10 marchas simuladas. Então ele sai muito forte e depois ele fica brincando no CVT. Isso é bastante interessante. Eu estou aguardando ansioso para poder testar essa transmissão nessa estrada. No mais, a direção é bastante leve, elétrica, né? Em termos de iluminação, essa unidade que eu avaliei tem os faróis em Full LED, ótimos, ilumina muito bem à noite, tem uma força muito grande e melhora a estética do carro, que parece um mob com caçamba. Aliás, é um mob com caçamba, vamos ser sinceros, né? Em termos de maciez da suspensão, muito macia, e hoje pula menos do que a geração anterior, que a geração anterior ela era um pouquinho dura na suspensão traseira, e isso incomodava um pouco porque pulava bastante. Agora ela tem um controle melhor. Uma característica que eu achei bastante interessante nessa nova estrada, além dela ter iluminação dentro da caçamba e não aquela por cima apenas, é a leveza da tampa traseira. Ela é muito leve porque ela tem uma mola interna, então isso facilita muito a carga e a descarga. Eu acredito que ela poderia ter sido ainda mais Toro, porque ela parece uma mini Toro também, né? Uma Toro mal feita, me perdoem falar disso dessa forma, mas poderia ter aquela porta que se abre ao meio, que eu acho que teria sido uma grande sacada. Mas a porta, da forma com a qual eles fizeram, até porque ela abre até quase que o chão, né? Ela fica bem baixa, tem um aproveitamento muito grande, sabe? E muito alta a caçamba por dentro, então ela tem um aproveitamento interno enorme, dá para colocar muita coisa ali dentro, né? No mais, é um preço que eu achei adequado, apesar de absurdo. São R$80 mil por essa versão de topo de linha Vulcano. Porém, quando você olha comparado à estrada da última geração, a Adventure ela chegava até R$87 mil, tá? Para quem não sabe. Então já era muito cara. As estradas de entrada estavam na faixa dos R$64 mil, as working. Então a atual geração ela parte de 63 mil, então ela está vindo até um pouco abaixo. Tudo bem que descontos podiam ser negociados à época, mas o preço da atual é condizente com o carro, pela loucura de preços que nós estamos tendo no momento do mercado atual. Mais um carro interessante, que merecia um desenho muito melhor, merecia ter tido a plataforma do Argo e do Cronos, mas que a gente tem a certeza que vai continuar mantendo sucesso, principalmente por ela se parecer uma mini Toro. Então, um carro que vai vender muito e, principalmente, ela com certeza deverá manter
as questões da qualidade, durabilidade, confiabilidade que toda estrada sempre manteve e que aguenta muita porrada no uso cotidiano. Tá bom, pessoal? Se eu teria uma estrada dessa, que agora vocês me questionam se eu teria. Não, nunca teria, porque eu achei muito feia. Eu vou ser bem sincero, não é apenas pela feiura. A feiura lateral, porque ela é para mim um mob de caçamba, mas a grande questão é merecia uma plataforma mais moderna que ela não tem, entendeu? Ela manteve praticamente a mesma plataforma, um pouco mais reforçada, apesar de muita gente não falar. Então, se ela tivesse uma plataforma de Argo Cronos e o painel do Argo, que é lindo, mesmo na versão básica é muito bonito, aí sim ela teria ganhado meu coração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!